E agora vamos para a Cadeira na Calçada conversar com um amigo, um irmão, que vem dedicando a vida a estudar e a ensinar. Estamos falando do professor José Maria Vasconcelos. Chega aí, meu irmão. Tudo bem, José Maria? Bom dia. Bom dia. Se abanca aí. Você está bem? Bem, obrigado. Bom, não é fácil. A produção dos professores de nível médio em Teresina, em matéria de livro didático, é muito pequena. Por uma série de razões, não há incentivo das instituições onde trabalham. O mercado também é complicado. Você edita um livro, leva 10 anos para vender. Mas o Zé Maria mantém uma coluna há bastante tempo, em alguns jornais de Teresina, onde faz anotações sobre impropriedades de linguagem, impropriedades em textos escritos. Zé Maria, esse trabalho já tem o quê? Uns 20 anos? 17. 17 anos. Quantos aborrecimentos você já teve por causa disso? Porque nem todo mundo gosta de ter os escorregões apontados assim em público. Como é que você reage diante das insatisfações? Como é que você faz? Sim, eu levo na esportiva. Na brincadeira. Brincadeira, eu não corrijo com palmatória, mas com flores. Certo. Com humor. E, por incrível que pareça, nesses 17 anos, somente um jornalista se aborreceu comigo. Aborreceu e fez matéria contra a minha pessoa, atingindo minha dignidade como diretor de escola. Mas passou. Só que ele nunca se corrigiu do erro que eu sempre apontava. O uso do pronome se passivador, entendeu? Com o sujeito no plural. Vocês sabem muito bem o verbo. Nunca se corrigiu. Quer dizer, ele é renitente, recalcitrante. Se fosse humilde, ele teria... Mas você sabe, Zé Maria, eu passei por uma situação bastante constrangedora uma vez, e eu nem disse publicamente, eu ia para Natal. Ir de avião de Teresina para Natal é um pouquinho mais difícil do que ir para a China. Não estou brincando, você vai para Fortaleza, demora 3 dias para pegar um avião em Fortaleza, vai para Brasília e de Brasília você vai para Natal. Isso é um negócio para doido. Eu saí daqui de manhã, cheguei meia-noite lá em Natal. E o comissário, aquele que fica anunciando as coisas, começou a dizer, né? São meia-noite e meia e tal. Eles dizendo isso, não dá. São meia-noite e meia, são meia-noite e meia. Disse 3 vezes. Eu não sei como é que o sol raiou ainda no Mas do dia. Aí, quando eles ficaram naquela porta, a gente vai saindo, ele da aeronave, eu disse, companheiro, bem baixinho, companheiro, meia-noite e meia, Bom, falei só para eles, Zé Maria. Desci. Quando eu cheguei lá para pegar minha bagagem, vem um cara atrás de mim e bate no meu ombro, de uma forma assintosa. Olha, não estou precisando da sua aula, não. Eu digo, meu irmão em Cristo, eu sou passageiro. Não toca no meu ombro que eu vou lá na diretoria dessa empresa e digo a merda que você fez e de que forma você me tratou. Você devia me agradecer que eu não disse isso para a tripulação, não disse isso para o passageiro, eu disse apenas para você. Me agradeça pela correção. Não é tão fácil, não. Às vezes o camarada não gosta de ser... Exato. Mesmo que a correção seja delicada, né, Zé Maria? O desta parte, eu dou exemplo de mim mesmo. Por exemplo, eu recebo muitos e-mails e o pessoal me corrige aqui e acolá. Professor, você derrapou, eu vou e publico o meu erro. Qual é o... Peraí, primeiro, a língua não é tua, a língua é um patrimônio do país, da nação, não é, Zé Maria? Exatamente, disso, não? Soberana. E mais, professores competentes, gente que tem gabarito também comete deslizes, também derrapa, não tem esse, não tem aquele não. Todo mundo faz isso. Agora, Zé Maria, tem uma coisa que eu queria conversar contigo. Essa história dos linguistas e os gramáticos, essas duas correntes, principalmente quem lida com gramática normativa, pega muita bordoada dos linguistas, que acham que a gramática é engessada, que ela torna a língua uma espécie de concreto armado, enquanto a língua é fluência, é beleza, é comunicabilidade. Como é que você aconselha os seus leitores no meio desse fogo cruzado aí? Qual é o melhor caminho para que as pessoas possam tirar um rumo e seguir? Primeiramente, Sinés, tem que ver que há várias
há várias brechas de estudar a língua. Tem a linguística, que se depara mais com a linguagem, né? O falar. A etimologia, que se debate com a história da palavra, principalmente a estrutura da palavra, que vem do latim, que vem do grego, digamos, aquela morfologia. E ainda temos a semântica, que estuda o significado através da história, às vezes muda. Por exemplo, a palavra nobre. Alma minha gentil que te parti. Aliás, nobre não, gentil. Está lá no verso de Camões. Se você pegar aquela palavra gentil, naquela época tinha um significado, hoje tem outro. Então a semântica vai atrás disso aí. E no caso aí desse bate-boca de linguistas com gramáticos, eles têm razão por um lado, porque eles querem se basear somente nesse pronunciar diário, entendeu? No cotidiano. E a gramática, ela exige um estabelecimento, uma ordem, que inclusive quando é para ser alterada esta ordem, é através de lei. Através de leis. Por quê? Porque é um patrimônio nacional. Não pode ser. Ontem, numa outra televisão, eu falava sobre isso. Quando o César, o Otávio César, quer dizer, ele puxou este assunto mais ou menos assim. Professor Zé Maria, com relação a esta reforma ortográfica, esse rapaz já houve várias. E não vão para frente essas reformas, porque há uma espécie de interesse. Por exemplo, atualmente o interesse maior é do Brasil, mas o Brasil tem seus interesses até comerciais. Então, como é que pode criar regras para o idioma português, quando em várias nações que falam português, essas nações têm suas características? Por quê? Porque é um patrimônio de lá, um patrimônio de cá. Você sabe muito bem, como é o caso da mesóclise que a gente impõe para o estudante, não é brincadeira. Brasileiro não usa mesóclise. Não gosta, rapaz. Só o Jânio, o último a usar, foi o Jânio da Silva Quadros. Mas, Maria, aquele professor Bagno, chegou a escrever a Dramática da Língua Portuguesa. Você deve conhecer esse livro, não é? Que ele desce o cacete em todo mundo, do Celso Cunha até os mais novos, ele não poupa ninguém. Agora, o que ele propõe, curiosamente, ele condena a formalidade, mas ele escreve o livro dele obedecendo rigorosamente a norma padrão. Não é estranho isso? É o caso do Saconi. Não é? Sim. O Saconi, ele é aberto e tudo, mas na hora de estampar a língua portuguesa, a gramática, ele é fiel. Mas ele joga o ponto de vista dele, mas respeita. Outra coisa, Zé Maria. Num concurso, qualquer concurso, seja para porteiro dessa empresa aqui desta empresa, seja para professor da Universidade Federal do Piauí, você vai se deparar com as normas da gramática padrão. Normativa. Aí você diz para o professor, você está sabendo o que está acontecendo nas universidades. O professor não está estudando gramática normativa e não está aprendendo linguística. Resultado, ele sai da universidade, sem querer ofender vocês, meus irmãos que estão saindo agora, mas se você não estudar o essencial, o básico, se não entender o que é concordância verbal, se você não souber análise sintática, vai ficar muito difícil trabalhar com língua portuguesa em qualquer sala de aula. Agora, o mais prejudicial ao estudo de língua portuguesa é o que está acontecendo, porque nós vivemos hoje o signo da esquerda no Brasil. Parece que tudo que é povão, tudo que é do universo pobre, trabalhador, principalmente camponês e tudo, eles querem criar uma gramática normativa de acordo com o que a gente fala no cotidiano. Não é assim. Eu sempre gosto de comparar o nosso idioma como fosse um guarda-roupa. Existe momento para você vestir um calção e ir para a praia. Uma camiseta. E existe momento que você tem que vestir o terno, a gravata, um casamento, sei lá. Não é? A mesma coisa é a nossa língua. O que o Bechara diz? Você precisa ser poliglota dentro da língua que você fala. Ou seja, dentro da língua portuguesa, há níveis que você pode utilizar.
Em síntese, me dá aqui, Zé Maria. Bom, eu venho acompanhando o trabalho do Zé Maria e há muito tempo e é permanente. É alguém que se dedica a cuidar de um assunto que as pessoas não levam muito a sério. Meus irmãos, minhas irmãs, a língua é o maior patrimônio que um povo tem. O Zé Maria que eu diga, o latim tornou-se língua universal porque os romanos sabiam perfeitamente da importância e do peso que tinha a língua no processo de colonização. Resultado, o latim pariu 10 línguas e continua morto-vivo, produzindo morto-vivo, continua vivo, né, Zé Maria? Exatamente. Quer acrescentar mais alguma coisa aí, meu irmão? Onde é que encontra o livro? Pode dizer aí, não tem problema não. Não tem problema. Onde é que se encontra o livro? Nas livrarias do Riverside e o Teresina Shopping. A livraria universitária, Entre Livros, já recebeu lá, Entre Livros. E quem quiser também pode até entrar em contato comigo, Eu estou recebendo e-mails, sabe de onde? De Fortaleza. De Fortaleza. Bem, dedicar-se a ensinar é também uma forma de aprender. Não por acaso o Guimarães Rosa dizia, professor é quem de repente aprende. Luana, traga um presente aí para o Zé Maria. Zé Maria, uma caneca para Vossa Excelência tomar um cafezinho à noite, tá bom? Muito obrigado. Com a sua presença aqui, eu é que te agradeço de coração. Pedrinho, traga agora uma cajuína de boa qualidade. O Zé Maria estava morrendo de medo de vir esse programa, ele viu que não doeu nada. Zé Maria aqui é a casa da mãe Chica mesmo. Eu sempre gosto de dizer que eu sou tímido demais para falar em público. Não, aliás, falar em público, falar diante de câmeras. Não sei o que acontece. Não, mas não é só você, não. Minha mãe me chama a atenção porque eu falo É uma coisa rápido. complicada mesmo. Você tem que ser meio gaiato para conseguir. Um minuto só e já estaremos de volta.